Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que bem na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach e do nosso Pai e Criador Yahuwah. Hoje vamos voltar a falar sobre um assunto, a nossa série sobre predestinação. Só que na verdade esse episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai na verdade fazer um desenho do desenho. Por que um desenho do desenho? Porque hoje nós vamos fazer uma leitura aqui da carta de Tito, mais especificamente no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, em que o nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo, ele não deixa dúvidas que a nossa salvação não depende de nós. Porque eu acho impressionante que é uma doutrina que está ao longo da escritura inteira, que está desde Gênesis até Apocalipse, e que não deixa dúvidas que no que tange a salvação, o Criador é quem escolhe quem vai salvar, quem ele vai salvar, e não nós que nos escolhemos. Mas não fiquem com as minhas palavras, não fiquem com as palavras de quem chegou ontem, de quem nasceu ontem. Fiquem com as palavras de um homem que escreveu esse livro, essa carta, há mais de 2000 anos, e olha o que ele vai dizer. Carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito do separado, que para quem não sabe é a tradução mais correta para o nome do Espírito Santo, o Espírito do separado, porque é o Espírito do Criador, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, eu preciso fazer um desenho do desenho? Eu preciso explicar cada palavrinha do que Paulo falou? Eu preciso buscar nos originais? Eu preciso fazer uma hermenêutica? Ou será que isso aqui está tão claro quanto que o céu é azul e a grama é verde? Paulo acabou de falar que nós não por obras de justiças praticadas por nós. O que ele quis dizer? Que não foi através das nossas obras que o Criador nos buscou. Não foi por causa das nossas obras que nos tornamos servos dele. Ele foi por causa da sua misericórdia. Para quem não sabe, a misericórdia é uma virtude que é independente da ação daquele que vai exercer. Deixa eu explicar. Quando você vai exercer misericórdia, é o oposto de justiça. Porque, por exemplo, se o Criador fosse exercer justiça, éramos para estarmos condenados. Mas ele teve misericórdia, ou seja, ele fez o oposto. Ao invés dele agir com justiça, ele agiu com misericórdia. Ele olhou para nós e viu que nós não merecemos o amor e a justiça, não merecemos a misericórdia, perdão. Ele foi lá e fez isso. Ele teve misericórdia por nós. E não por obras de justiças praticadas por nós. Ou seja, não que algo que nós fizemos ao longo da nossa vida. Não que o nosso coração está voltado para o Pai. Porque o nosso coração não está voltado para o Pai. Ao longo da semana eu vou fazer um vídeo me explicando detalhadamente o que é o coração ao longo da escritura inteira. Mas eu já vou dar um pequeno spoiler, tá? A Bíblia não fala bem do coração. Inclusive, eu vou fazer uma hermenêutica de 1 Samuel 16, porque muitos gostam de tirar aquela passagem de contexto para dizer: eu confio no meu coração, porque Deus olha o meu coração. Ai, meu Deus. Gente, me desculpe. Desculpe o momento vergonha alheia, mas é porque é assim que eu me sinto quando eu vejo alguém falando: Deus olha o meu coração, porque Deus conhece meu coração. Ai, meu Deus, eu não entendo como é que as pessoas falam do coração como se isso não fosse motivo para temer. Mas enfim, senão eu vou ficar quieto sobre esse assunto, porque senão eu vou dar muito spoiler sobre o que eu quero falar. Então, voltando aqui para a leitura do texto, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do espírito do separado. Ou seja, o que nos salvou foi a regeneração pela misericórdia do Pai. E nós fomos justificados, ou seja, nos tornamos justos por causa da graça. Não foi por causa do mérito, não foi por causa da escolha, não foi porque nós escolhemos o Criador, foi porque Ele nos escolheu mediante a sua misericórdia. Então, esse aqui é um dos versículos áureos para dizer que não somos salvos pelo que fazemos, nós não escolhemos o Pai, Ele que escolhe nós. Não somos nosso coração está sempre voltado para o mal, nossa inclinação carnal está sempre voltada para aquilo que não agrada ao Criador. Por isso que precisamos da regeneração. Sem regeneração não há salvação. E sem salvação, a única coisa que nos espera é a condenação eterna. Veja, condenação eterna é a consequência eterna, não é queimar no lago de fogo eternamente, porque o tormento eterno não é bíblico. Mas isso aí é um assunto que eu não vou abordar agora, porque isso aí é um assunto muito complexo e eu não tenho ainda o entendimento e o conhecimento necessário para falar sobre ele. Mas se vocês ainda querem questionar, né? Porque Paulo estava meio bebum. Paulo era meio bebum, louco das ideias. Vamos ver. Vamos ver o que ele disse na própria carta de Tito, no próprio versículo 1 aqui da própria carta. Vamos ver o que ele vai falar. Paulo, servo de Yahua e apóstolo de Yahushua HaMashiach, para promover a fé que é dos eleitos do Criador e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A palavra eleitos aqui é eclectos. Se eu estiver pronunciando errado, Rômulo, você vai me perdoar, porque eu não entendo muito de grego, mas pelo menos algumas palavras eu entendo. Eu conheço, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas essa palavrinha aqui é literalmente eleger. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você que se elege? Porque se você que se elege, você não é um eleito. Um eleito ou seja, um eleito é um adjetivo atribuído a alguém que foi escolhido, alguém que foi elegido. Como por exemplo, nas eleições as nossas eleições presidenciais, por exemplo. Um presidente só assume o seu papel, a sua função de líder na república após uma votação, ou seja, o povo que elege o presidente, da mesma forma que o Criador elege os seus servos para fazer a boa obra. Porque não podemos, de forma alguma, irmãos, achar que nós merecemos o amor, a salvação, a misericórdia, a graça, enfim, tudo isso que a gente sabe. E eu já vou aproveitar aqui para explicar na própria carta de Tito que alguns arminianos, eu não vou dizer nem arminianos, alguns que rejeitam, que têm o coração voltado para a rebeldia, o espírito de rebeldia, o espírito da carne, gostam de tirar do contexto, que é a carta no 2º capítulo de Tito, que está aqui no capítulo 2... Tito 2,11, isso. Porquanto a graça do Criador se manifestou salvadora a todos os homens. Pronto. Esse aqui é pro deleite. Ai, tá vendo? O Criador quer salvar a todos. Eu tenho que livre-arbítrio, eu posso escolher. Ai, meu Deus, eu vou... E se delicia, né? Como os filhos do diabo se deliciam com a mentira, não é? Como eles adoram tirar passagens de contexto para permanecer no pecado, não é? Mas aqui, a gente não é filho do diabo, não. A gente lê contexto. Vamos lá. Do versículo 1 até o versículo 11 é dito aqui? São todos frutos e atitudes apenas crentes podem exercer. Eu vou fazer uma pergunta. Por acaso um ímpio, ele é temperante, respeitável, sensato e sadio na fé, no amor e na constância? Não. As mulheres ímpias amam seus maridos?
elas são castas, elas dão valor à castidade, elas são boas donas de casa, eles praticam boas obras? Não. E o que está escrito na carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 10? Vamos abrir aqui, que vai responder a carta, porque a Bíblia nos contradiz. Cadê? Vamos abrir aqui, Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Yahushua HaMashiach para boas obras, as quais o Criador de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras é o Criador que criou para nós. Não fomos nós que decidimos fazer as boas obras. Ah, então quer dizer que tudo que a gente faz de bom é obra do Criador, Luca? Sim, tudo que você faz de bom é o Criador. Isso quer dizer que quer dizer que as nossas ações boas não são contabilizadas como obras de justiça? Não. Porque a gente muitas vezes faz coisas boas pela motivação errada. Quantas vezes a gente já, por exemplo, não deixou de fazer algo que a sociedade considera errado e que a própria palavra considera errada? Por medo, às vezes por covardia, às vezes por falta de oportunidade. Nunca pela motivação certa. Acho que a maioria nunca parou para pensar nisso, não é? Pois é. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Porque é um estudo, testemunho que o Criador me deu há uns anos, há um bom tempinho atrás. Mas a grande mensagem que eu deixo para vocês aqui é: cuidado com os falsos profetas de hoje em dia, que ensinam que você pode ser bom sem precisar buscar ao Pai, sem entender que você não é responsável pela sua salvação, mas aquele que chama, o Criador, ele é quem é responsável pela sua salvação. O sacrifício daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Sem o sacrifício dele, não estaríamos nem aqui falando sobre isso. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês sejam edificados com essa palavra. Se vocês puderem, for de coração, vão lá no primeiro vídeo de manhãzinha, que é um louvor autoral meu. E me perdoem, porque eu tô meio gripado, então eu não consegui cantar tão bem. Mas eu fiz de coração. E eu não tenho nem palavras para descrever e agradecer quanto apoio eu estou recebendo, não só dos irmãos que vieram através do Rômulo, mas os irmãos que estão vindo através do chamado do Criador. Eu agradeço a todos vocês. Vocês estão liberados para fazer comentários, para exortar, para repreender, para elogiar, para dizer que me ama, para me levar para casa. Tô brincando. Nem tô brincando assim, mas enfim, enfim, irmãos. Eu espero que vocês sejam edificados com essa palavra. Fiquem com o Criador. E em nome de Yahushua HaMashiach, vamos encerrar isso aqui com uma oração. Pai, eu oro e peço que todos aqueles que vão ouvir esta palavra sejam edificados, Pai. Que tenham o entendimento da salvação, Pai. Que tenham o entendimento de que nós não somos responsáveis pela nossa salvação, mas sim você, Pai. Porque até o bem-querer vem de você, Pai, através do Ruach HaKodesh, o Espírito do Separado, porque Ele é quem nos guia para o caminho da verdade, Pai. Ele é que nos dá a consciência do pecado e do que nós devemos fazer para evitar ele, Pai. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu oro que todos aqueles que foram chamados servos desde a fundação do mundo, ouçam essa palavra e vão até você, Pai. Porque como o seu próprio filho falou, as minhas ovelhas escutam a sua voz, e que a minha boca, Pai, profira as suas palavras, não as minhas, mas as palavras de salvação, as palavras de edificação. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. É isso, irmãos. Boa noite. Shalom a todos. Até mais.